Eu assisti Valor Sentimental já tem algum tempo, mas ele ainda tá aqui comigo. Toda hora esse filme volta na minha cabeça e quanto mais eu penso, mais ele cresce pra mim. Sendo bem sincera, eu saí do filme assim arrasada, bem emocionada, mas curiosamente com uma sensação de alívio, sabe? Talvez porque ele termine bem, ou talvez porque ele termine, mas a gente sabe que tem algumas coisas na vida que nunca terminam, né? Como eu falei aí inicialmente, desde que eu assisti, eu sigo pensando nesse filme e toda vez que eu tento organizar os pensamentos ou as emoções, eu acabo falhando. Talvez por isso que eu tenha sentido que esse filme pedia um pouco menos de análise. Quem leu a Cine Letter de Natal sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. E se você ainda não é assinante, o link de cadastro está aqui na descrição do vídeo. Mas voltando para falar sobre valor sentimental, o que mais me incomodou não foi assim um acontecimento em específico. O que mais me desorganizou foi a sensação de acúmulo, de peso. Como se todos os personagens carregassem coisas antigas demais e que foram se empilhando. Eu costumo dizer que são pessoas que têm muito histórico. Mágoas, traumas, silêncios, questões mal resolvidas. E aqui são assuntos que parece que ficaram sufocados, que nunca foram ditos em voz alta. Acho que o filme é bastante sobre falta de comunicação, o que existe, eu acho que de maneira muito forte entre os três membros da família, a Nora, a Agnes e o Gustav, que é o pai delas. Eu acho que são pessoas que sofrem, que sentem demais, mas não conseguem transformar isso numa conversa. Eu também tive uma sensação constante de angústia assistindo à dificuldade de diálogo entre aquelas pessoas. Eles parecem falar de tudo, menos do que realmente importa. Principalmente a protagonista, que é a Nora. Ela parece que não tem palavras suficientes para dar conta do que ela carrega. E isso acaba virando ansiedade, né? Vira tensão no corpo, é o tanto de acúmulo que não encontra saída, que não cabe dentro dela. E nem mesmo na arte dela, que é a interpretação, todas essas inquietações parecem dar vazão. Isso ficou aqui martelando na minha cabeça por alguns dias, sabe? Não é. Porque eu acho que isso também não é uma coisa que acaba se resolvendo no final do filme. Tem um aspecto aqui em Valor Sentimental que toca muito a vida adulta, especialmente quando você cresce com um pai ausente. Eu não quero dizer aqui ausente fisicamente, mas emocionalmente. A gente percebe que tem ali uma tentativa de aproximação por parte do pai, o Gustav, que é o personagem do Stellan Skarsgård. Ele faz um pai que quer resgatar a relação com as filhas, mas mas ele faz isso de um jeito meio atrapalhado, assim, meio egoísta, é indireto, né? É indireto através do roteiro que ele escreve para Nora interpretar. Mas ele não consegue estabelecer um simples bate-papo com ela, nem mesmo sobre esse assunto. Eu acabei fazendo uma relação com a minha geração, que são os millennials. Essa é uma geração que cresceu com figuras paternas ausentes, seja fisicamente ou emocionalmente, ou os dois. E uma dessas consequências, na verdade, assim, uma das consequências disso acontecer não é só a insegurança ou a baixa autoestima que a gente percebe na personalidade da Nora, mas principalmente a dificuldade de estabelecer vínculos afetivos verdadeiros. No caso da Nora, isso aparece quase como uma escalada ao longo do filme. Ela não consegue sustentar um relacionamento afetivo saudável com praticamente ninguém. A tentativa de aproximação com o Jacob, o cara com quem ela tem uma relação amorosa, e que é o personagem do Anders Danielsen Lee, acontece num momento péssimo, de um jeito todo desajeitado, todo deslocado, atrapalhado. Para mim ficou muito claro que ela deseja se conectar, mas ao mesmo tempo ela não sabe como fazer isso de verdade. Eu acabei fazendo uma outra conexão em como, ao longo da vida, a gente vai acumulando dores, né? E como que isso vai se apresentando de maneiras diferentes em cada um.
É ansiedade, depressão, bipolaridade, tendência a vícios, transtorno de autoimagem e por aí vai, né? Cada um acaba manifestando de uma maneira diferente esses traumas que não foram totalmente superados. E eu acho que são traumas que são provocados tanto por medo quanto por silêncio, ou os dois, sabe? No filme, isso não aparece só na Nora, né? Embora ela e a irmã sejam próximas, parece que elas não têm espaço para uma conversa mais profunda, assim, meio que sem saídas abruptas. A própria Agnes também me chamou a atenção nesse sentido. Ela parece ter dificuldade em dizer não. Existe ali uma amabilidade excessiva, quase como se manter tudo em ordem fosse mais importante do que sustentar os próprios limites. Isso me soou menos como gentileza e mais como um desejo constante de aceitação. Com quem a Nora parece ter uma relação de mais qualidade é com um sobrinho que ainda é uma criança. Além de tudo, o filme tem, assim, alguns aspectos técnicos, sim, muito interessantes, como, por exemplo, a casa, que funciona como um coadjuvante constante ali, presente o tempo todo na história. E a casa tem uma história própria, né? Ela não é só cenário. Ela guarda ali as tensões, os silêncios, tudo aquilo que nunca foi resolvido por essa família. Mas, por enquanto, eu não quero entrar muito nessas questões técnicas. Eu acabei fazendo uma associação também muito forte com uma coisa chamada herança emocional. Não sei se existe esse termo, mas, enfim, isso veio na minha cabeça. Eu acho que são essas dores que passam de geração em geração. Não porque a pessoa quer, mas é porque ela não sabe como interromper. O filme toca em temas bastante pesados, de uma forma quase silenciosa, é bem contido. Isso também me marcou muito. Eu achei muito bonito e muito sensível e, ao mesmo tempo, bastante sofisticado. A gente percebe que tem ali uma maturidade de escrita de roteiro que é assinado pelo Eskil Vogt, de entender profundamente o que move a emoção das pessoas. E aí, pessoas que eu quero dizer são os espectadores também. Em algum momento, durante toda essa reflexão que eu fiz sobre o filme, sobre esse tempo que o filme ficou comigo, começou a formar ali uma pergunta na minha cabeça, né? O que acontece com a gente quando a gente sente demais, mas não consegue externar isso, né? O que isso faz com os nossos vínculos familiares? Com a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o jeito que a gente tenta e falha em criar laços. Sendo muito sincera, eu não tenho uma resposta para nenhum desses temas que eu levantei aqui, e talvez o filme também não tenha. Na verdade, eu acho que esse é um filme muito mais de reflexão, de debate, do que de respostas fáceis. Mas eu sei que o Valor Sentimental me deixou com essa sensação de angústia, de relações mal resolvidas, de afetos represados. Aliás, esse é um dos filmes que mais me lembrou Bergman nos últimos anos. São temas profundos e sem respostas imediatas. Filme, assim, que demanda uma certa digestão da nossa parte. E talvez seja por isso que ele ainda está aqui comigo, mesmo depois de algumas semanas que eu assisti. Se você quer uma análise mais aprofundada sobre o Valor Sentimental, deixa aqui nos comentários. Me fala também se você já assistiu, compartilha comigo se esse filme te deixou com alguma pergunta que você não soube responder, se ele também te deixou, assim, intrigado, sabe? Compartilha aqui comigo. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, se fez sentido, fica à vontade para compartilhar aqui nos comentários. Eu leio todos.